Fala meus amigos e amigas corintianas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e vamos pro vídeo. Vamos para o Corinthians, hein, porque teve derrota então, aí é aquela coisa, tem derrota, volta tudo, né, Mário? Eita, não vou nem brincar. Não. Vou nem brincar, senão A Lili tá da pode polícia. dar ruim. É isso aí. E aí, Lili? Ai, vocês, gente. Bom dia. Amanhã o Corinthians entra em campo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, mas como vocês podem ver, eu estou na delegacia. Desculpa aí, vou me recompor. Por quê? Investigação do caso Vai de Bet. 3 depoimentos são esperados para essa semana. Na segunda-feira, ou melhor, ontem, Marcelo Mariano esteve aqui com o advogado dele, prestou depoimento. Hoje é aguardado o Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing do Corinthians, e amanhã o presidente Augusto Melo. São esses 3 depoimentos que faltam para que a polícia encerre o inquérito e encaminhe ao Ministério Público. Acontece que os 3 estão depondo, vão depor não como testemunhas, tá? Mas como investigados no caso. Então, o primeiro deles já foi, que foi o Marcelinho, e hoje o Sérgio Moura deve comparecer. Fica a dúvida sobre a quarta-feira, amanhã, o dia do jogo, se o Augusto Melo vem. Por quê? A defesa do presidente do Corinthians entrou com um pedido de adiamento desse depoimento dele, alegando que os advogados não tiveram acesso aos autos do processo. São cerca de 2.000 páginas. O delegado analisou e não acatou. Diz que se o presidente Augusto Melo não comparecer amanhã às 14 horas, como foi combinado previamente, aí ele perderá a oportunidade de se defender de qualquer forma. O caso será encerrado porque a polícia entende que tem elementos o suficiente para encerrar esse caso. Lembrando que a investigação dura há mais de um ano, tá? Então tem muito tempo de investigação, elementos, depoimentos, provas, testemunhas. Por isso, essa semana será decisiva, a gente ficar na expectativa para ver se realmente o presidente Augusto Melo irá comparecer amanhã aqui ou não. Mas hoje, às 14 horas, o Sérgio Moura é aguardado. A nossa equipe vai permanecer aqui depois do depoimento na expectativa para ver se ele fala com a imprensa, assim como o advogado do Marcelo Mariano falou ontem também, depois que ele foi ouvido por mais de 3 horas pelo delegado e o promotor de justiça que estavam aqui na delegacia e também já estão aguardando o Sérgio Moura. Eu volto com vocês ao longo do Sport Center para ir atualizando cada vez mais. E aí, como fã de esporte, pôde ver, né? Não estou no CT Joaquim Grave, estou sempre por lá. Mas nessa semana eu começo aqui pela delegacia porque a gente está acompanhando desde o início a investigação desse caso da patrocinadora da Vai de Bet. Volto com vocês no estúdio. Perfeito, Lili. Obrigado. É importante a gente acompanhar também esse desdobramento todo por lá. Pelo Corinthians e começa fora de campo, porque a Polícia Civil rejeitou o adiamento do depoimento do presidente Augusto Melo no caso Vai de Bet. Vamos falar disso primeiro, ver se você estava se inteirando aí um pouco mais sobre o assunto. Queria que você dissecasse para a nossa audiência. Imagino, claro, é um impacto muito grande, mas até a gente chegar em como isso vai se refletir no campo, porque o Corinthians tem fugido de facas desde o início dessa gestão, né? Muita gente já prestou depoimento e faltavam 3 figuras importantes e eu até não estava entendendo porque o famoso caso Vai de Bet, com todos aqueles desdobramentos, desde a matéria do Juca Kfouri, daquela situação de pagar a comissão, que depois foi cair numa empresa, foi pago essa comissão, foi repassado para uma empresa laranja, né, lá de Santos, aquela coisa toda. Então, desde então, foram ouvidos muitas e muitas e muitas pessoas e faltavam 3 personagens. E eu até não estava entendendo por que a demora, e aí veio a convocação, só que não só como testemunha, mas como investigados, de 3 pessoas. Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo, Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing, e o presidente Augusto Melo. Então, quando foi marcado agora para os dias 14, 15 e 16, também conhecido como ontem, hoje e amanhã, isso começou e de novo ganhou holofote. Ontem, Marcelo Mariano prestou depoimento por cerca de 3 horas, aí seu advogado saiu, ele não falou, seu advogado disse que tudo foi esclarecido, que ele provou a inocência dele. Hoje, às 14 horas, é esperado o Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing, e amanhã, 14 horas,
é esperado o presidente Augusto Melo. O presidente Augusto Melo, através do seu advogado, acionou o delegado /justiça e disse, eu preciso de mais tempo para ver os autos do processo, aquela coisa toda. Só que isso, como você disse, foi negado e está marcado. Caso ele não compareça, o delegado diz que já tem elementos suficientes para fechar o seu relatório final, independentemente se o presidente vai aparecer para dar o depoimento para a oitiva ou não. E que é uma oportunidade que ele tem de dar a sua versão de vários fatos e aí derrubar algumas certezas que a polícia pode ter, algumas teses que a polícia pode ter. E isso seria importante por parte dele e deixou ele à vontade. Ele falou assim, já está confirmado, eu não vou adiar. E se você não aparecer, eu vou fechar o relatório. Basicamente, a polícia fecha o relatório do mesmo jeito. E isso acontece, então, às 2h da tarde, na quarta-feira, e o Corinthians joga às 7 da noite na Neoquímica Arena. Então, no mesmo dia, o presidente do Corinthians estará numa delegacia da Polícia Civil, que cuida, entre outras coisas, de lavagem de dinheiro, para dar um depoimento, e o Corinthians joga às 7 da noite. De qualquer maneira, independente do que vier da polícia, de quem serão os indiciados, se haverá 1, 2, 3, 5 indiciados, o Corinthians já está perdendo esse jogo. Quando a gente vê ex-diretores e dirigentes do clube subindo uma rampa e tem uma placa Polícia Civil atrás, nas imagens, nas fotos, quando os sites segmentados de notícia do Corinthians, como, por exemplo, o portal Meu Timão, estão numa delegacia, tem alguma coisa que não está legal, tem alguma coisa que está errada. Então, a imagem do Corinthians como instituição, ela já está arranhada com esses depoimentos. Repito, nem sei o que vai acontecer daqui para frente, quem serão indiciados, se teremos culpados, se não teremos culpados, julgamentos e tudo mais. Só que ao prestar o depoimento, para mim, o clube já está perdendo esse jogo. E agora é aguardar os desdobramentos, como você disse. Até que ponto isso vai entrar no CT? É muito difícil, o Fabinho tem esse trabalho duro lá, de separar as coisas todas. O problema é que esse lance da polícia é apenas um dos problemas. Vocês lembram, quando a gente ia no circo, né, as crianças que vão muito em circo, aquele cara que vai... equilibrar os malabares. Ele está equilibrando várias coisas ao mesmo tempo. E tem várias coisas equilibrando. É um pouco o que Augusto Melo está fazendo. Então, ele tem esse lance da polícia. Agora ele tem todo um problema político no clube e financeiro, porque ontem à noite o Conselho de Orientação aguardava o diretor financeiro e o Augusto para entregar aquele documento com todos os números de 2024. O ano fiscal do Corinthians. Está aqui, os números são esses, eu quero que vocês deem o parecer de vocês. Eles chegaram na reunião e mais uma vez não levaram o documento, não levaram os números. O Corinthians, acho que é um dos poucos clubes dos grandes aí que não apresentaram ainda o seu balanço. A legislação brasileira a legislação brasileira obriga que seja realmente até o final de abril. Então o Corinthians está com prazo apertado. Agora a promessa é que isso vai acontecer na quinta-feira, que esse documento vai ser apresentado. Um Corinthians que tende a apresentar um documento com acréscimo de dívida de 700 milhões, na qual a gestão atual alega que 400 milhões está na conta deles e 300 milhões seriam encontraram números ali, valores de tributações, alguma coisa que não teria sido contabilizado pela gestão passada e, obviamente, a gestão passada também já está contestando isso e está pedindo esclarecimentos do tipo, que acusação é essa que vocês estão fazendo? Eu quero que vocês me expliquem. E está querendo já está contestando e querendo direito de defesa também em relação a esse tema. Então, de qualquer maneira, também a imagem da instituição que vai sendo muito danificada com uma situação até dessa de falta de entrega do documento para o CORE, que é o Conselho de Orientação, que ele não vai votar nada, mas ele vai dar um parecer, assim como o Conselho Fiscal dá um parecer. Quem vota depois aprova ou não o balanço é o Conselho Deliberativo. É uma terceira etapa, mas está parada ainda na primeira etapa, nós já estamos no meio de abril. Então, assim, aí o presidente hoje, ele deve ter acordado de manhã, o celular dele tinha 300 mensagens.
Aí era o Fabinho Soldado lá no CT, olha, é o seguinte, passa aqui, presidente, até às 10 horas tem que assinar o contrato aqui, que o Bidu tá renovando o contrato. Aí veio o cara do Core lá e falou, relatório, cadê o relatório? Aí a polícia falou, não esquece, amanhã é 14 horas. Então você imagina como que o presidente está acordando diante de uma situação toda como essa. Então o Corinthians ferve fora de campo, muito mais até do que em campo. Por incrível que pareça, o campo vai sendo levado de uma maneira até tranquila. Até que ponto? Não sei. Isso a gente vai... Eu tenho dúvida também até que ponto o Fabinho consegue blindar tudo isso. Inclusive já um pouquinho no CT, né? Isso a gente falou um pouco ontem, o departamento médico e a comissão técnica em divergência. Um fala uma coisa, os médicos falam outra. Então, mas isso é uma coisa interna do CT. Mas eu imagino tenho certeza, os problemas do Corinthians fora de campo são maiores. E só para finalizar minha primeira explanação, que ficou longa. Torcedor corintiano, dias difíceis virão pela frente. Pode esperar que dias difíceis virão pela frente com vários desdobramentos políticos, financeiros e policiais. A gente vinha alertando, mas chegou a hora, a polícia está dizendo que até maio fecha tudo isso e fecha o inquérito e tal. Dias difíceis vêm pela frente. Itaquera, lado oposto da cidade. Quem conhece a capital paulista sabe que esse trajeto aí é cansativo, é desgastante, demora pelo menos 1 hora de carro, mas não aqui no Taon. Já estamos em Itaquera, a rapaziada, os torcedores mirins ali ao fundo, curtindo, na expectativa de tirar aquela foto com os jogadores que saem da porta do CT Joaquim Grava, onde está o Matheus Ribeiro, meu parceiro, que traz todos os detalhes do Corinthians, que tenta se recuperar dessa derrota no derby e com esse jogo importante amanhã contra o Fluminense. Boa tarde, prazer estar contigo mais uma vez no Taon. É isso, Vini. Abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui no programa. Acho que essa é oficialmente a nossa primeira vez aqui, então, uma honra pra mim também. Agora, tô aqui em frente ao CT do clube, como você comentou, os torcedores mirins do Corinthians aqui fazendo uma festa danada para receber os jogadores que vão sair do treino daqui a pouco, né? O treino começou por volta das 11 horas da manhã, estão com um grito bem ensaiado por aqui também. Mas fato é que amanhã contra o Fluminense, talvez essas crianças aqui não vejam alguns jogadores do Corinthians, né? Isso porque o time tem alguns desfalques também. 2 deles já confirmados, Hugo e Garros. Os 2 seguem tratando de lesões. No caso, o Hugo, lesão na coxa, né, desde o começo do mês, e o Garro, uma lesão no joelho. Agora, Coronado, jogador que chegou no Corinthians em 2023, tendo uma série de lesões desde então, né? Ele teve lesão no quadril, na coxa, teve lesão inclusive também no ombro agora contra o Vasco, que desfalca o Corinthians há pelo menos 2 jogos recentes. Pegou dengue um tempo atrás, então assim, realmente foi uma fase um pouco mais conturbada para ele. E isso tem irritado muito o Coronado, né? Justamente agora porque é uma fase que o Corinthians abre margem no meio de campo com a saída do Garro desfalcando o clube, então ele tá muito irritado, é algo que nos bastidores a gente consegue perceber isso, não só com a questão da lesão, mas também com o fato de entender que enquanto ele estava 100% de saúde, ele poderia ter tido mais oportunidade. Então a gente sabe que a janela abre no meio do ano agora, o futebol do Oriente Médio tá de olho nele desde o ano passado, então já vem fazendo algumas consultas. O contrato dele vai até 2026, então pode ser que o Coronado saia nessa janela no meio do ano agora. Outra novidade no time do Corinthians também, Anrileri e, no caso, tanto o Anrileri, lateral esquerdo, como o Gustavo Henrique. Os 2 estavam previstos para treinar parcialmente hoje no treino do clube, participando ali da primeira parte de aquecimento, mas na parte da tarde devem fazer uma recuperação com a parte da físio para ver se ficam à disposição amanhã para o jogo contra o Fluminense. Vini, volto com você com um coro coordenado aqui também.